Olá, família do futebol! Hoje temos um tema polêmico e cheio de reviravoltas para discutir. Você já imaginou como a ausência de alguns jogadores pode afetar completamente o desempenho de uma seleção? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Angola nos últimos dias. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e venha conosco nessa análise profunda. Começaremos com o caso de Sr. Antônio Dominique. O que aconteceu com o guarda-redes angolano, Sr. Antônio Dominique? Dispensado da seleção angolana por baixa médica, ele surpreendeu a todos ao jogar pelo Etoile Carouge Futebol Clube poucos dias depois. Como isso é possível? Será que houve um erro na avaliação da equipe médica? Ou houve uma falha de comunicação entre o clube e a seleção? O caso de Dominique teve menos repercussão porque ele não é o goleiro titular da seleção angolana, então sua ausência não afetou tanto o desempenho da equipe contra Cabo Verde. Diferente de Bastos Kisanga, que é uma peça-chave na defesa, Dominique não estava garantido como titular, e sua dispensa teve um impacto menor no planejamento tático da seleção. Ainda assim, a situação dele levanta questionamentos sobre a comunicação e a gestão médica da equipe, pois um jogador ser dispensado por lesão e atuar pelo clube poucos dias depois pode indicar problemas na avaliação física ou na transparência das informações. Isso pode influenciar a confiança na estrutura técnica da seleção, algo que precisa ser aprimorado para evitar polêmicas futuras. O caso Gibelé. No jogo contra Cabo Verde, Gilberto Gibelé não foi relacionado, e sua camisola número 7 foi vestida por André Vidigal. Embora trocas de numeração sejam comuns em seleções, essa mudança não teve impacto significativo no desempenho do time, nem gerou polêmicas conhecidas. O número da camisola pode ter valor simbólico, mas, nesse caso, não houve repercussão relevante. O sumiço de Bastos Kisanga e a polêmica. Agora, vamos falar sobre outro caso que gerou muita discussão, Bastos Kisanga. Ele alegou lesão e foi dispensado da seleção angolana, mas, poucos dias depois, apareceu jogando pelo Botafogo. Como explicar essa situação? A lesão não era tão grave assim? Houve um erro na análise médica? Ou foi uma decisão estratégica do jogador e o clube? A surpresa foi tanta que o próprio técnico Pedro Gonçalves admitiu não entender o que aconteceu. Nesta situação, a equipe técnica e a Federação Angolana de Futebol, FAF, deveriam ter uma postura mais firme e transparente sobre o caso de Bastos. Algumas ações que poderiam ter sido tomadas incluem: primeiro, esclarecimento médico detalhado. A FAF poderia ter solicitado um parecer médico do Botafogo para entender a real condição do jogador e evitar especulações. Isso ajudaria a evitar desentendimentos entre clube e seleção. Segundo, comunicação direta com o jogador. Ter uma conversa clara com Bastos para entender sua perspectiva, se ele realmente sentia dores ou se preferiu não arriscar na seleção por precaução. Terceiro, revisão das convocações e liberações. A federação pode revisar os critérios de dispensa por lesão, exigindo um acompanhamento mais rigoroso antes de liberar qualquer jogador. Quanto ao controle da situação, Bastos provavelmente tinha pouca margem para decidir sozinho. Se o departamento médico da seleção atestou que ele não estava em condições de jogar, ele não poderia forçar sua presença. No entanto, se o Botafogo o liberou para atuar, isso indica que a avaliação da seleção pode ter sido equivocada, ou que houve uma rápida evolução na sua recuperação. Sobre a diferença entre um amistoso e um jogo oficial, há um ponto importante: amistosos geralmente são menos intensos, permitindo que jogadores se testem sem a mesma carga de pressão. Talvez Bastos tenha se sentido confortável para jogar no Botafogo sem risco de agravar a lesão, mas não quis forçar em uma partida decisiva da seleção. Você acha que a FAF deveria exigir mais compromisso dos jogadores com a seleção, mesmo em casos de dúvida sobre a condição física? O impacto no sistema defensivo. Você percebeu como a defesa da seleção angolana ficou completamente desorganizada contra Cabo Verde? Será que a ausência de Bastos fez falta? Sem um líder em campo, o setor defensivo cometeu falhas de posicionamento e demonstrou insegurança. Mas será que o problema foi apenas a falta dele? Ou poderíamos ter explorado melhor outros jogadores como o Clinton Mata, que tem qualidade suficiente para ocupar essa posição?
A ausência de Bastos Kisanga, em teoria, não deveria afetar tanto o sistema tático, porque Angola tem jogadores versáteis como Clinton Mata, que vem atuando como zagueiro no Lyon e tem qualidade suficiente para cumprir essa função na seleção. A grande questão é, por que o treinador não aproveitou essa alternativa? Se Clinton Mata já está habituado a jogar como central em uma liga de alto nível como a francesa, ele poderia ter assumido a função de Bastos sem grandes problemas. Isso levanta dúvidas sobre a estratégia de Pedro Gonçalves. Será que ele preferiu manter Clinton como lateral porque confia mais nele naquela posição? Ou foi uma decisão precipitada não testar essa adaptação? Além disso, a seleção poderia ter se ajustado melhor com um esquema defensivo mais compacto, explorando jogadores com características defensivas sólidas. Isso mostra que, mais do que depender de um único jogador, é preciso ter flexibilidade tática para lidar com desfalques inesperados. A experiência de Ari Papel e Mabululu. Agora pense nisso, quando jogamos contra uma seleção, seria fundamental usar jogadores que conhecem bem aquele campeonato, como Ari Papel, que brilha na Líbia, e conhece muito bem as particularidades do futebol líbio. Ari Papel, inclusive, já foi considerado o melhor jogador do campeonato líbio, e já ganhou a bola e a bota de ouro. Com a experiência dele Mabululu, o resultado contra a Líbia poderia ter sido diferente. Não acha? Lições para o técnico Pedro Gonçalves. É essencial que uma equipe tenha um modelo de jogo bem definido porque isso garante mais organização, entrosamento e eficiência dentro de campo. Quando os jogadores já conhecem um sistema tático e sabem exatamente o que fazer em diferentes situações, a equipe ganha consistência e reduz erros. Se um time muda constantemente sua formação e estratégia antes de cada partida, os jogadores podem ter dificuldades de adaptação, o que pode levar a falhas de posicionamento, lentidão na transição entre defesa e ataque, e falta de sincronização nas movimentações. Isso é especialmente perigoso em seleções nacionais, onde os atletas não treinam juntos com tanta frequência como nos clubes. Por outro lado, variações táticas são importantes durante o jogo para se adaptar ao adversário ou a mudanças inesperadas, como uma expulsão ou um golo sofrido. O segredo é encontrar um equilíbrio, ter um estilo de jogo bem definido como base, mas ser capaz de fazer ajustes estratégicos quando necessário. Você acha que a seleção angolana deveria ter um esquema tático fixo ou precisa de mais variações? Deixe nos comentários. Para concluir, vale apenas realçar que a decisão de jogar pela seleção deve ser um compromisso e um orgulho para o jogador. Se ele realmente prioriza o clube e não quer representar seu país, talvez a federação deva repensar a convocação desses atletas, focando em jogadores que demonstram vontade de vestir a camisa da seleção. No próximo vídeo, aprofundaremos sobre isso. Se você gostou dessa análise e quer ver mais conteúdo como esse, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!